Olá, irmãos, bem-vindos à nossa primeira classe de estudo sistematizado da Umbanda. Nestas aulas, nós vamos estudar a introdução ao estudo da Umbanda. Nós vamos ver o que é Umbanda, onde surgiu, quais são os conceitos e crenças umbandistas. O que é ser um umbandista? Onde se realizam os rituais umbandistas? Quem dirige os rituais umbandistas? Qual é a diferença entre Umbanda, Candomblé e Quimbanda? Qual é a diferença da Umbanda, da Macumba e da magia negra? O que são as 7 linhas da Umbanda? O que são os orixás? Quais as entidades umbandistas? O que são os pontos umbandistas? Quais são os significados e quais são as cores das velas nos rituais umbandistas? Entre outros assuntos ao qual muitos médiuns têm muita dúvida sobre Umbanda. Também vamos falar nas próximas aulas sobre encruza, sobre o processo da defumação. Por que nós defumamos antes dos trabalhos espirituais? Começamos então aqui sobre o que é Umbanda. Onde se originou essa palavra, Umbanda? A palavra Umbanda é oriunda do dialeto quimbundo, que significa curandeirismo ou arte da cura. Ele vem das senzalas, onde os escravos que vieram da África e adoravam seus deuses por meio de danças, cânticos e incorporações de espíritos. A Umbanda junta elementos de outras religiões, como o catolicismo, a doutrina espírita kardecista e elementos da cultura africana e indígena. O lema da Umbanda é luz, caridade e amor. A Umbanda surgiu no Brasil em um centro kardecista, no dia 15 de novembro de 1908, quando o médium Zélio Fernandino de Moraes incorpora o espírito do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Este centro kardecista se localizava na cidade do Rio de Janeiro. Então, num trabalho de mesa, veio a entidade, baixa a entidade do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Quem incorpora essa entidade é o médium Zélio Fernandino de Moraes. E por meio dessa comunicação, dessa incorporação, esta entidade avisa de que será feito um trabalho mais abrangente, um trabalho mais intenso, né, de tratamento de cura espiritual. E os kardecistas, os médiuns kardecistas que estavam na mesa, eles estavam céticos com relação a esta entidade, né? Era algo novo para eles. Então, como ninguém acreditava nessa entidade, achavam que era uma entidade, um obsessor, então o Caboclo das 7 Encruzilhadas falou que seria criado, surgiria um novo centro, ao qual praticaria esse tipo de atividade, né? Seria um centro umbandista, ao qual seria realizados trabalhos espirituais com os consulentes para poder ajudar a equilibrar o campo astral e energético desses consulentes, e esses trabalhos seriam realizados por meio de outras entidades, de outros caboclos, com as pombagiras, com os exus. Quais são os conceitos da Umbanda? A Umbanda, ela acredita em um único Deus, né? Acredita que Deus é único e onipresente. Ela acredita nas divindades e nos orixás, na existência de guias ou entidades espirituais.
na crença da imortalidade da alma, nos antepassados, na reencarnação e principalmente na lei de causa e efeito, que é pagar o bem com o bem e o mal com a justiça divina. Aonde acontecem, quem dirige, no que consistem os rituais umbandistas e o que é ser um umbandista. Os locais onde se realizam os rituais umbandistas são chamados de centros, casas, terreiros ou barracões. Igualmente, são realizados rituais umbandistas ao ar livre junto à natureza em rios, cachoeiras e praias. É o que acontece quando nós, no final do ano, ou quando vamos para o trabalho das águas, né? Que geralmente é feito no final do ano. Mas muitos centros, como o nosso, nós realizamos no meio do ano, né? Mas o correto seria no final do ano, para que o médium entre no ano seguinte, no ano que vai começar, com uma energia mais renovada. Nós sabemos que neste trabalho acontece onde tem uma cachoeira, devido à energia da cachoeira, a energia da natureza, a energia com o contato da natureza. Sabemos que muitas entidades gostam de estar neste ambiente, como o caso dos caboclos, né? Então, toda essa energia colabora, além do mais da energia dos orixás. Os orixás, eles não são espíritos, os orixás são energia. Então, isso ajuda com que a gente possa fazer a nossa limpeza espiritual nesse trabalho das águas, nesse tipo de trabalho. E a intenção dele, como eu disse anteriormente, é para que o médium ingresse, entre no novo ano, né, que vai se iniciar, com uma nova energia, com mais, que o médium se sinta mais revigorado e se abram os caminhos, as suas portas, né, para que traga esse novo ano, venha com muita prosperidade, muitas oportunidades na vida, tanto pessoal como profissional deste médium. Lembrando que tudo conforme seu merecimento. Nos rituais umbandistas, se usa muito a roupa branca, né? Por que se usa a vestimenta branca? Porque remete à ideia de purificação. Remete essa ideia de purificação. Então, por isso que nos rituais, nos trabalhos espirituais umbandistas, se usa roupa branca. Estes rituais são presididos por um pai de santo ou mãe de santo. Eles são os dirigentes das casas umbandistas. Umbandista é a pessoa que pratica ou segue as crenças aplicadas para Umbanda e frequenta as casas ou terreiros de Umbanda. Nos terreiros umbandistas, realizam-se as sessões de passes, nas quais as entidades se organizam um campo energético astral dos consulentes, que é a denominação dada para as pessoas que precisam da ajuda e frequentam os centros umbandistas. Igualmente, são praticadas as sessões ou trabalhos de descarrego, que é quando são encontradas energias negativas nos consulentes e por meio dos transportes, denominação usada para a incorporação das entidades negativas de baixo nível evolutivo ou que precisam de uma ajuda espiritual. Os médiuns da casa ajudam aos consulentes a renovar seu campo energético e astral. E não é somente os consulentes, como também nós médiuns, porque nós sabemos que
nós também precisamos dessa renovação no nosso campo energético. Por isso, no centro umbandista, é realizado uma vez por mês a gira, né? Ao qual é chamado o médium, não só o médium de incorporação, como também o cambono, para que ele rode e possa reorganizar seu campo energético. Também é feito um transporte nos médiuns. É preciso esse tipo de trabalho para que o médium possa estar limpo espiritualmente, para que possa ser feita a limpeza espiritual do médium. Por isso a importância das giras uma vez no mês, porque o médium se sobrecarrega por demais, pega energia. Nós que temos essa sensibilidade, este sexto sentido, nós temos a mediunidade, porque a mediunidade não é um dom. A mediunidade é um compromisso que nós fizemos com a espiritualidade antes de virmos reencarnar, né, no plano terrestre. Então, nós viemos com este compromisso de ajudar ao próximo. Nós carregamos a energia ao qual, no momento em que é feito um transporte, um passe. Então, o médium tem que se limpar, para que a energia do médium não baixe. Nós somos centro de emissão e recepção de energias. Nós somos como um imã. Então, precisamos nos limpar. Precisa ser feito este trabalho, nem que seja uma vez por mês, para estabilizar o campo energético do médium. O que não é praticado na Umbanda. Na Umbanda, não é permitido a remuneração para qualquer tipo de trabalho espiritual realizado em uma casa umbandista. O médium umbandista, ele não comercializa a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Ele não comercializa. Se você for no centro espírita, no kardecista, umbandista, e for feito um trabalho espiritual e cobrar de você, pode ter certeza que é engano. E o médium que venha a comercializar a sua mediunidade, no futuro, ele é cobrado por isso. A entidade, esse médium, ele não vai incorporar 100% a sua entidade, seu guia espiritual. Ele não vai incorporar 100% o seu Exu, não vai incorporar 100% o seu caboclo, não vai incorporar 100% a criança. Não vão, na verdade, vão virar para este médium, vai ser virado como se fosse dado as costas para este médium, vão se afastar. Inclusive até o anjo da guarda deste médium se afasta. Por quê? Porque a mediunidade, como eu disse anteriormente, é um compromisso e para ajudar ao próximo, visando a caridade. Como é tratado no lema da Umbanda. A Umbanda é caridade, é paz, é amor. Então, não tem-se essa necessidade de cobrar a mediunidade. Se é visto um cartaz, traga o amor em 7 dias, joga os búzios por tal quantia, ou então, inclusive, como os programas de televisão da médium, né, que vai em qualquer lugar e futuramente tudo isso é cobrado. E não é uma incorporação, isso é uma mistificação. Então, nós como médios temos que ter essa responsabilidade, ter sempre em mente, ter sempre essa consciência de não comercializar a nossa mediunidade.
Podemos, se comercializarmos a mediunidade, ok, no momento, no princípio vai ser mil maravilhas, mas futuramente você será cobrado pelo seu ato. Não se pratica o sacrifício de animais. Nenhum centro umbandista sacrifica animais para os trabalhos espirituais. Isso é feito na Quimbanda e no Candomblé. Umbanda não trabalha com isso, não é necessário, não precisa. Vai contra as leis divinas, matar fazer o uso do sangue de um animal. As entidades não fazem trabalhos de amarração para trazer o amor e encontrar noivo ou marido. Essa questão, né, do trago amor em 7 dias, ou então que muitos cartazes têm, né, traga seu amor em 7 dias, né, conquiste o seu marido, vamos fazer um trabalho de amarração. Não tem necessidade disso, a Umbanda não trabalha com isso, não trabalha com nenhum tipo de amarração. Nós sabemos que para toda ação tem uma reação, né? Então, não há necessidade. As entidades mesmo, quando vem um consulente desinformado, porque isso é uma falta de desinformação. No meu parecer, é uma falta de desinformação. Eles acham, né, que por ser um centro umbandista, tá falando que a entidade vai ajudar na vida amorosa, né? Tô precisando noivo e acho que a entidade vai me dar um noivo em 24 horas, ou em 7 dias, ou daqui a um mês. Então tô andando na rua e encontrei com o homem da minha vida. Não é assim. As entidades da Umbanda não trabalham com isso. E elas sempre vão falar, se o consulente for falar isso, eu quero um amor para minha vida, eu quero arranjar um marido, eu quero arranjar um namorado. A entidade vai falar na cara dessa pessoa que não trabalha para isso. As entidades são sinceras. Vai doer, vai, mas ela vai falar na cara que não faz isso, não trabalha com esse tipo, não faz esse tipo de trabalho. As entidades não fazem trabalhos para que os consulentes se vinguem das pessoas que lhes fizeram mal. O lema diz, né, caridade, paz e amor. E a Umbanda trabalha muito com a lei da causa e efeito. Então, se alguém for no ponto de uma entidade, falar que quer se vingar de alguém que fez mal, a entidade vai falar também, vai ser honesta, olha, nós não trabalhamos com isso. Se você quiser fazer o mal, você vá para outro centro, mas aqui nós não fazemos esse tipo de trabalho. Muitas vezes eu já escutei a entidade falando isso para outra pessoa, né? Então, temos que ter consciência de que a gente não paga o mal com o mal. Nós pagamos, o mal se paga com a justiça divina. Não podemos fazer o mal a outras pessoas. No momento certo, essa pessoa que te fez mal será cobrada. Não será hoje nem amanhã, mas num determinado momento será cobrado. Então, não há necessidade disso. E o médium que se prontifica a fazer isso, ele está agindo erroneamente. Então, sempre pagar o bem com o bem e o mal deixar para a justiça divina. As entidades não adivinham o futuro.
As entidades não são bidus, não são como a bolinha de cristal, né? Como sempre a gente vê nos filmes, não é assim. As entidades não sabem os números da loteria para você ficar milionário. Elas não vão te falar se no futuro você vai ter um marido, vai encontrar um cara rico, não. As entidades não trabalham com isso, não falam isso para você. As entidades te dão um conselho, te aconselham, te dão, emanam energias para te ajudar, para fazer a limpeza espiritual, para te energizar. As entidades, elas passam palavras de conforto, mas adivinhar o futuro, não. A entidade não faz isso. Não traz o amor em 7 dias e não sabe os números da Mega Sena para você jogar e saber se você vai ser milionário ou não. Isso é uma ignorância enorme de muitos consulentes que acham isso. Mas é porque não tem essa informação, as pessoas não se informam a respeito. Então, Umbanda não trabalha com isso. Não, as entidades não têm uma bolinha de cristal, não vão falar para você se você vai ser milionário ou não. A Umbanda não é magia negra, muito menos macumba. A Umbanda, muita gente tem disso, né? Fala que um umbandista é macumbeiro. Gente, aqui embaixo eu acrescento, macumba é um instrumento de percussão africano. Não se trata de um trabalho espiritual. Isso tem que ser sempre falado para que a pessoa ponha na sua cabeça. Umbandista não é macumbeiro. Macumbeiro é quem toca a macumba, que é o instrumento de percussão africano. As pessoas criam essa denominação porque em alguns centros, principalmente de candomblé, faz-se uso do atabaque, desses instrumentos. Então, por isso que fala que é macumbeiro ou não, mas não é assim. A denominação para quem trabalha em um centro de banda é umbandista, não macumbeiro. Não existe macumbeiro, é só para a pessoa que toca este instrumento de percussão. Não é um trabalho espiritual. Isso já veio como se fosse preconceito, né? A pessoa já denomina qualquer centro espiritual, centro espírita, né? Já qualquer, seja kardecista, umbandista, candomblessista, quimbandista, todo mundo é macumbeiro. Não é assim. Então, temos que parar de fazer essa denominação para as pessoas que trabalham no centro espírita, que é meio feio, né? Querendo ou não, é meio feia essa denominação. O que a Umbanda pratica? A Umbanda pratica caridade, a humildade, o amor ao próximo, a lei de causa e efeito, como eu falei anteriormente, Deus sobre todas as coisas, todos merecem respeito e não se deve julgar ao próximo, acredita na equidade e igualdade para todos, independente da raça, religião ou opção sexual, respeita a natureza e a Umbanda também pratica a fé como um pilar de todas as coisas. Os 7 mandamentos da Umbanda. Primeiro mandamento:
assistir às cerimônias de Umbanda com respeito, realizar o banho de descarrego correspondente e nos uniformarmos o mais pulcro possível. Os banhos têm como finalidade purificar nosso corpo etérico, o que facilitará a abertura de nossos pontos energéticos ou chakras, que facilitarão a percepção de diversas energias e sobre toda a nossa incorporação, sendo este o caso. Ao chegar em um terreiro, sempre pedir permissão antes de entrar e logo cumprimentar, que é o bater a cabeça. No congá. O que é o congá? O congá é onde estão localizados as imagens dos santos. Este é o congá, onde tem as imagens também dos pretos velhos, como no nosso caso, nós temos as imagens dos pretos velhos, temos a imagem de Iemanjá. Onde estão localizadas essas imagens, esse é o congá. Pedindo proteção ao Pai Oxalá e ao chefe espiritual. Com relação a esta devoção, devemos destacar que o bater de cabeça não é pelo simples fato de respeitarmos o local onde se realizam os trabalhos, senão também porque sabemos que vamos nos encontrar com forças sagradas emanadas das hierarquias espirituais, ou seja, nossos orixás. O espaço reservado ao congá é o mais sagrado, é um local imantado onde se fixaram forças, ou seja, vibrações e energias positivas que devem estar sempre limpas de fluidos negativos. Lugar onde, inclusive, as entidades espirituais firmam seus pontos riscados ou grafias. Consequentemente, ao entrar neste espaço, é obrigatório ficar descalço como símbolo de respeito e manutenção das boas vibrações. Por outra parte, ao ficar descalço, reflete a igualdade entre todos aqueles que participarão do ritual. Logo ao entrar ao congá e nos encontrarmos em linha, que viria a ser a corrente, devemos nos manter em silêncio e nos concentrar no ritual que iremos praticar. A concentração, assim como o banho de descarrego, harmonizam nossas energias, as quais, por meio da defumação, nos permitem maximizar as energias positivas próprias e ao redor para experimentar em sua máxima expressão as vibrações emitidas pelas entidades espirituais. Também se recomenda que ao nos encontrarmos dentro da corrente, mantenhamos a atitude conforme com o ritual que se realizará em nossa casa religiosa. As correntes devem estar equilibradas e harmoniosas, o que significa o canto dos pontos, palmas, saudações e movimentos ritualísticos. Então, nós, umbandistas, temos que estar o mais puros possíveis para a realização dos trabalhos espirituais. O banho de descarrego serve para isso. Muitos médiuns não gostam, mas ele é importante porque a gente precisa fazer a nossa limpeza espiritual. Antes de um trabalho, nós precisamos tomar um banho de descarrego. Há todo um preparo para isso. Não é só chegar no centro espírita com a sua roupinha branca, participar da corrente, né? Nas orações, passar pela defumação, passar pela encruza e pronto, acabou. Vou fazer meu trabalho. Não é assim. É todo um processo. É todo um processo de preparação para o dia em que vai ser feito o trabalho espiritual. Tem o processo do banho de descarrego, tem uma dieta que deve ser feita também nesse dia, evitar comer coisas pesadas, evitar comer carne, né? Evitar beber bebidas alcoólicas. A higiene
corporal também deve ser mantida. Antes de realizar um trabalho, a gente tem que tomar um banho para tirar a sujeira do corpo, e o banho de descarrego, né? Como nós sabemos, primeiro você toma o seu banho habitual, né? De higiene, e após o banho você toma o banho de descarrego. A roupa tem que ser branca, limpa, não pode estar suja, porque tudo isso, por incrível que pareça, pode parecer frescura, mas não é, porque tudo isso atrai espíritos obsessores, espíritos de baixo nível evolutivo, de baixa vibração. Os obsessores, principalmente espíritos que estão no umbral. Esses são os espíritos que mais gostam desse tipo de médium, um médium que não tem essa preparação, que não mantém a sua higiene pessoal, que não tem a sua higiene espiritual, porque isso se chama higiene espiritual. A limpeza, tomar o banho de descarrego. Então, esses espíritos gostam desse tipo de ambiente. Tanto é também na nossa casa. Na nossa casa, não devemos deixar as portas do banheiro abertas, o vaso aberto, o ralo aberto, porque as entidades umbralinas, as entidades de baixo nível evolutivo, gostam desse tipo de ambiente sujo. Então, nós médios também, por isso temos que andar bem limpos, bem asseados, bem higienizados, antes de ir para um trabalho espiritual, né? É todo um processo. Então, como médios, devemos ter isso. Devemos ter em conta que devemos manter a nossa higiene espiritual e a nossa higiene pessoal. Quando se chega num terreiro, nós temos que saudar primeiro as entidades. Saudar a entidade cabeça, que é a entidade que direciona os trabalhos espirituais. É como se nós fôssemos para casa de um amigo, nós chegamos e cumprimentamos as pessoas. Não chegamos e não conversamos, não cumprimentamos ninguém. Isso é uma falta de educação. Mesmo ocorre em um centro espírita, em um centro umbandista. Nós chegamos e cumprimentamos primeiro as entidades, que é como se que são os donos da casa, né? Nós temos que fazer isso. O bater a cabeça. Para isso serve bater a cabeça. Inclusive, até quando nós temos um trabalho pesado, muitas entidades, eu falo assim, principalmente quando na gira. Se o médium está passando mal, depois que girou, está se sentindo tonto, a entidade vai e fala, bate a cabeça no congá. Bate a cabeça no congá, o médium, como se fosse mágica, melhora. Por incrível que pareça. E por que isso acontece? Por causa das energias que essa parte, que o congá emana. Então, nós temos que ser educados, né? E cumprimentar os donos da casa, batendo a cabeça. O mesmo ocorre com a defumação. A defumação é um momento ao qual o médium também está se limpando.
é o princípio de uma limpeza espiritual, né? Antes de começar os trabalhos. Por isso que é defumado a casa, são defumados os consulentes, é defumado o médium. E após isso, é a encruza. Por que é feito encruza? Encruza nada mais é para proteger o médium das energias dos consulentes, das energias dos obsessores. Porque se não é feito encruza, o médium ele vai acabar o seu trabalho no momento que ele desincorpora. E não é só o médium de incorporação, é o cambono também. No momento que ele desincorpora, esse médium vai se sentir cansado, com o corpo moído, né? Vai parecer que fez vários exercícios, com o corpo todo adolorido, e não vai conseguir dormir à noite, por causa das energias. Principalmente em um trabalho onde vai estar pesado, onde a coisa tá feia. E se, por exemplo, vem um consulente com uma legião, pior ainda. No dia seguinte, o médium de incorporação vai estar detonado, passando mal. Então, para isso serve a encruza. Muita gente fala, ou então pensa, mas que chatice, tem que passar na defumação, tanta coisa, tem que passar na defumação, tem que passar na encruza. Para que tem que colocar essa água com sal em mim e põe no meu pé, põe no meu braço, põe na minha nuca, põe na minha cabeça? Isso é uma forma de proteção. Nenhum médium pode começar o seu trabalho sem antes sem antes bater primeiro a cabeça, sem passar pela defumação e sem passar pela encruza. E por que tem que ser primeiro na cabeça e depois no resto do corpo? Chakra principal onde fica? Na cabeça, né? Então, por isso que a encruza começa primeiro no topo da cabeça, né? Na cabeça, onde fica o terceiro olho, né? Depois é feito na nuca, nos braços e nas pernas. E sempre com água e sal. Porque o sal, ele é um elemento, ele é um mineral que ele tem carga negativa e carga positiva. Ele traz energia, ele tira energia negativa e atrai energia. Então, sempre que nós vamos tomar um banho com sal, ele é um mineral de carga negativa. O sal é um mineral de carga negativa. Então, por isso, sempre que nós fazemos um banho de descarrego com sal, a gente tem que fazer um banho com mel. Porque o sal retira toda a energia negativa. Não só a negativa, como a positiva também, né? Ele é um mineral que ele tira energia positiva e negativa. Então, por isso a gente tem que ter algo para poder contradizer, rebater o sal. Então, por isso que é feito a encruza, por isso que é feito a defumação. Não é frescura da mãe de santo. É uma forma de proteger. A mãe de santo nunca quer o mal para os seus filhos. Por isso que ela que é estipulado
que é feito esse ritual. Então, agora vamos pensar mais, com uma mente um pouquinho mais aberta para esses rituais. O mesmo que estar descalço. Estar descalço te conecta com as boas vibrações, com a energia do terreiro, né? E também quer dizer que é um sinônimo de igualdade, um sinônimo de respeito. Por isso que se trabalha com descalço, não com sapatos. Ah, mas eu vou sujar meu pé, eu tenho nojo. Não, gente. Deixemos a vaidade de lado. Nesse momento, o importante é a caridade que você vai praticar. A vaidade não banda, não se tem, não precisa. As entidades não se importam com isso. Por isso também que não vestimos roupas para caracterizar a entidade. Não se veste uma roupa colorida no dia de madame. Ou no dia de Exu, não precisa colocar uma capa e uma cartola e uma bengala. Não há necessidade disso. As entidades não precisam disso. Para fazer um trabalho espiritual não se precisa de vaidade. A concentração, isso é um ponto muitíssimo importante, porque a gente tem que manter a harmonia e temos que manter também o nível da energia dos trabalhos da casa, né? Quando é feito o trabalho espiritual. Não vamos baixar o nível energético. Se você está de conversinha paralela e falando tal, desconcentrado, a energia do trabalho vai baixar completamente e isso vai afetar também os médiuns. Os de incorporação principalmente. Então, no momento que a gente entra na corrente, vamos focar no trabalho. Vamos esquecer tudo. No momento que a gente pisa no centro de Umbanda, esquece que um médium deve se desligar do que acontece no mundo, no que aconteceu no dia, no decorrer do seu dia, o que aconteceu, se brigou com um chefe, ou levou bronca do chefe, deixa isso da porta para fora. Da porta para dentro, já é um outro ambiente. O médium deve se desconectar nesse momento do mundo externo, para poder vivenciar o que está acontecendo na roda, na corrente, dentro do trabalho espiritual. E o que pode ajudar isso é o cantar dos pontos, é o canto dos pontos, né? As palmas é muito importante. As saudações, ou então até mesmo o dançar. Isso ajuda no trabalho espiritual. Os pontos cantados, eles são de suma importância. É como se fosse, por exemplo, para o catolicismo, a oração. Assim são os pontos cantados. E os pontos cantados, não necessariamente eles têm que ser cantados dentro de um centro umbandista ou durante o trabalho espiritual. No momento, se você tiver alguma situação no seu dia que você precise de ajuda ou que você precise de um conselho do seu guia,
ou da sua entidade, ou você se sinta desprotegido no momento que precisa, você se sinta com a necessidade de chamar a sua entidade, cante um ponto, lembrando da responsabilidade disso, porque no momento que você canta o ponto, você está chamando a entidade. Então, não brinque com os pontos cantados. Não façam piadas dos pontos cantados. Aos médiuns que estão se iniciando, isso é muito sério. Não façam piadas com os pontos cantados. Não façam gracinhas. Não... porque é uma falta de respeito. Então, se é preciso, se você sente que no momento de limpeza da sua casa e você sente que está muito pesado o ambiente da casa e precisa de uma limpeza espiritual, que você está fazendo a limpeza espiritual, fazendo defumação na sua casa, ou limpando de alguma forma, se você está na sua casa fazendo uma limpeza espiritual, você sente que a energia está pesada, não hesite em chamar a sua entidade. Chame a sua entidade por meio do ponto cantado, mas lembrando da responsabilidade ao qual você está tendo ao cantar este ponto, ao chamá-lo, ao chamar essa entidade. Segundo mandamento: cumprir com suas obrigações anuais com a lei. Aos médiuns iniciados, deverá ser dado o trabalho de preparar as oferendas para que sejam entregues aos seus respectivos, as respectivas entidades no momento em que é feito o trabalho espiritual. Ou então, quando é feito o dia de festa das entidades, entregar a oferenda para a entidade homenageada ou então a entidade de cabeça. Os médiuns devem acender uma vela em forma de agradecimento e homenagear suas entidades. Por isso que em cada ponto, cada médium tem a sua vela. E é de responsabilidade do médium que vai incorporar a entidade acendê-la. Uma das atividades mais importantes é, sem dúvida, o aniversário do terreiro, ao qual o médium pertence não só pelo respeito que merece a mãe ou o pai de santo espiritual, senão por um feito não menos importante, como é a oportunidade de poder pertencer a um centro umbandista. A importância disto influencia no mundo espiritual, pois conta com um médium a mais para transmitir seus ensinamentos e poder cumprir com os fins da doutrina umbandista. Por isso que é importante sempre comemorarmos, por exemplo, as festas das entidades, como no caso do dia de Cosme e Damião, dia 26 de setembro, que é o Dia das Crianças. Os centros umbandistas, até os centros de candomblé, comemoram este dia, fazem a festa das crianças. Por isso que é comemorado, para celebrar as entidades, para comemorar as entidades. Isso ajuda, porque os médiuns que estão se iniciando vão aprender, né, o que a entidade gosta, quais oferendas você dá para a entidade quando ela é homenageada. E isso ajuda a nossa evolução também. A nossa evolução ajuda também a que a nossa entidade possa crescer, possa evoluir também. Porque as entidades trabalham conosco também para a evolução delas.
Então, isso é de suma importância. Comemorar as datas das entidades, né? Ou seja, como se fossem os aniversários das entidades. Isso é de suma importância. Terceiro mandamento: ajudar aos que sofrem. Não em vão, a caridade é um dos fundamentos da Umbanda, como foi dito anteriormente. Este mandamento nos convida a deixar a cômoda forma de viver no egoísmo, para prestarmos ajuda aos nossos irmãos mais necessitados e encontrar a forma de ajudar-se a si mesmo. Como reza aquele velho ditado: não somente dar o peixe, senão ensinar a pescar. Pôr em prática a primeira finalidade da Umbanda, que é a caridade. Todas as vezes que seja necessário dar apoio aos espíritos encarnados, são as pessoas, né? Aos vivos, e pedir luz para os espíritos desencarnados. Desencarnados, nós sabemos que somos as pessoas que morreram. Pois assim entendemos que a caridade como meio de evolução espiritual para todos aqueles que cheguem até nossos centros religiosos de coração aberto e mente disposta a buscar ajuda. Estar sempre à disposição de ajudar ou confortar com palavras de consolo a qualquer pessoa que precise a todo instante. Então, isso só reforça a ideia de que a Umbanda é caridade, é amor, né? É paz. Nós como médiuns, temos que ter a nossa reforma interna, a nossa forma moral. Temos que deixar o egoísmo de lado. Nós temos que nos avaliar, ver quais são os pontos ao qual nós temos que melhorar e deixar de lado essas vaidades, a vaidade, o egoísmo, né, de lado. Porque se nós viemos aqui com a mediunidade, se nós temos este compromisso, primeiramente, para trabalharmos com as nossas entidades, nós temos que fazer uma reforma moral, temos que melhorarmos, trabalhar com nós mesmos, para poder também ajudar o próximo. Temos que estar dispostos a estender a mão para aquele que mais precisa. Entender que nós viemos para ajudar ao próximo, a fazer a caridade. Não posso ir fazer um trabalho pro Joãozinho final de semana, porque eu trabalho toda semana e final de semana é meu dia de folga. Não é assim. É um compromisso que nós temos. Dia de folga você vai ter outro dia. Você tem, se for no sábado, você ajuda o Joãozinho no sábado e no domingo você descansa. Folga você vai ter o final de semana todo. Porque é o dia de tomar cervejinha, não sei o quê. Não, deixemos o egoísmo de lado, pensemos primeiro na pessoa que precisa. Se nos é convidado a trabalhar para ajudar o próximo, vamos, sem reclamar, sem esperar também nada em troca. Vamos doar também. E assim a gente também, nós nos ajudamos a evoluir. Mais uma vez eu falo, ajuda também a sua entidade a evoluir. Trabalhar com a sua entidade. No momento que você trabalha com a sua entidade, você caminha lado a lado com a sua entidade,
as coisas melhoram. Muitas portas se abrem. Então vamos ter em conta isso. Quarto mandamento: abster-se ao álcool e carne quando se realizam os trabalhos espirituais. É necessário contar com a maior pureza física e energética possíveis para harmonizar nosso corpo físico e o corpo astral. Antes de começar os trabalhos, é sumamente importante a preparação dos pontos, seja no terreiro ou na natureza, para receber as vibrações das entidades espirituais. Dessa mesma forma, devemos nos preparar e harmonizar nosso corpo físico para que esteja em total concordância com o entorno espiritual que rodeia. Então, mais uma vez, é um mandamento você fazer a sua dieta. É um dos mandamentos da humanidade, você fazer a sua dieta antes de começar os trabalhos espirituais. Você se preparar antes dos trabalhos espirituais, né? Para que você esteja purificado, você possa receber com mais tranquilidade e facilidade a sua entidade, para que você possa doar plenamente a sua energia para este irmão que precisa, né? Não se sinta desgastado no final dos trabalhos. Não passe mal no final dos trabalhos. Ou não consiga pegar direito a sua entidade. Então, isso é de suma importância. Mas eu gosto de uma carne mal passada. Por que eu não posso comer carne? Por que não posso comer carne mal passada no dia do trabalho? Porque a carne mal passada tem o sangue, né? E o sangue é vida. E os espíritos obsessores adoram isso. Então, e também remete à morte, né? Remete essa questão do sangue à morte. Então, não devemos comer carnes, nada que é pesado, nada que faça, que seja difícil de digerir, deve ser consumido no dia de um trabalho espiritual. É preciso fazer uma dieta. Um peixinho, um franguinho, não beber bebida alcoólica nesse dia também, porque isso também atrai os obsessores. Então, atrai as entidades de baixo nível evolutivo. Então, vamos evitar isso. Tudo tem o seu momento. O mesmo, como eu falei antes, a higiene pessoal também é importante. A limpeza dos pontos também é importante, porque ali você está trabalhando, no ponto tem energia das entidades e também tem energia do consulente que foi ali e conversou com a entidade. Também tem energia dos obsessores, ao qual foi feito o transporte, tem a mentalização, a firmeza das velas dos consulentes ali, né? Então, por isso que é solicitado, ao final do trabalho, que cada médium limpe o seu ponto. O terreiro, ele deve ser considerado como se fosse a sua segunda casa. Você gostaria que a sua casa estivesse suja para receber a sua visita? Você iria gostar de ter a sua casa mal cuidada?
Então, vamos cuidar do terreiro como se fosse nossa casa. Assim como nós limpamos a nossa casa, também precisamos limpar o terreiro, também precisamos limpar o nosso ponto. Então, por isso que é solicitado no final do trabalho limpar o ponto, para que as energias, a carga vibracional seja a mais pura possível. Quinto mandamento: ajudar nos trabalhos espirituais e cerimônias. Estar disposto a colaborar e ajudar em todos os trabalhos que se realizam no terreiro, sejam materiais e ou espirituais. Nos trabalhos espirituais, uma das principais tarefas é o de cambonear, que é servir e auxiliar, para ir adquirindo conhecimento e experiência, pelo qual esta função é de vital importância. Este mandamento não refere-se apenas às atividades estritamente ritualísticas, senão a que deve se ir aplicando em todas as tarefas inerentes ao terreiro, limpeza, decoração e preparar os materiais. Vale ressaltar que o médium deve gostar do terreiro como se fosse sua própria casa, com a diferença que há um objetivo sublime. Tá aí, que eu falei anteriormente. O terreiro ele deve ser considerado como uma segunda casa para o médium. E o cambono ele é de suma importância para os médios que estão iniciando como cambonos, num momento em que tem o trabalho espiritual, os cambonos têm que estar super atentos para poder auxiliar as entidades, para poder ajudar o médium na hora que está fazendo o transporte, doutrinar a entidade, o obsessor, o cambono, ele tem que estar atento. Não o cambono não deve ficar parado no centro, só olhando, ou então pensando, desculpa a expressão, mas pensando na morte da bezerra, sentado, né, parado, só olhando. Não é assim. O cambono ele tem que estar se movimentando o tempo todo. A entidade está precisando de um pouco mais de pinga, o Exu precisa dar um pouquinho mais de pinga, de cachaça, vai lá e coloca. O preto velho não tem a bisnaguinha, acabou, o cambono vai lá e coloca. Tá vendo que tem alguém fazendo transporte? Fica perto, manda a energia pro obsessor. Não se toca no médium no momento que está fazendo o transporte, porque aí você vai pegar a energia do obsessor para você. No momento em que você vai cambonear, e tem o médium incorporado com o obsessor, a gente não deve passar a mão, porque não deve tocar, porque você está pegando a energia do obsessor. Você apenas coloca sua mão próximo, mas sem tocar, sem pegar no médium. E aí você já está emanando sua energia. O mesmo cambono, no momento da doutrinação, ele tem que transmitir amor para este obsessor. Não o cambono não deve ser grosseiro, altaneiro, né? Não deve falar rude, não deve ser rude com o obsessor. O cambono tem que falar
o mais calmo possível, tentando transmitir para este obsessor amor. Para este espírito endurecido, um pouco de amor nas suas palavras. Não se deve falar arrogante com o obsessor no momento de cambonear. A gente tem que ter isso. Esse irmão que desencarnou, que precisa da ajuda, ele também precisa de uma palavra de conforto. Então, a gente tem que ser um pouco mais... não ser rude com essa entidade. Ser um pouco mais humano com ela também. Ser mais carinhoso, passar um carinho, passar amor nas nossas palavras para que a entidade possa sentir. E se ela não entender, mas é porque essa entidade toda hora, não importa. Fala com a entidade, camboneia a entidade, continua no seu mesmo tom de voz, tranquila. 1001 vezes, até conseguir, até esse espírito largar de ser duro, para poder ele seguir o caminho da evolução, para continuar o caminho dele, para que ele possa subir e evoluir. Essa é a dica que eu dou para os cambones que estão se iniciando. E é isso que a gente deve fazer. Não falar com uma entidade no mesmo nível que ela. A entidade é dura, né? O médium está incorporando a entidade brava e bate. Ok. Passa energia para essa entidade. Conversa com essa entidade. O médium tem, o cambono tem que aprender a doutrinar. Não se nasce do dia, a gente não nasce com isso do dia para a noite, mas é aos poucos que a gente consegue. Por isso a gente tem que aprender, a gente está aqui para aprender. O médium é como se ele fosse um médico. Sempre está se aprimorando. Sempre tem que estar estudando. Nem eu às vezes sei, mas eu vou lá e busco. Todos nós médicos temos que ter essa curiosidade. 6º mandamento: estudar e observar sobre Umbanda. É o que eu estava dizendo, né? Para aqueles que nos observam e desconhecem em profundidade, pode parecer que aos umbandistas não nos interessam a evolução espiritual e o desenvolvimento intelectual. É uma pena que tenham médios com más intenções na apreciação dos trabalhos umbandistas, mas este ponto de vista é produto da ignorância. Este mandamento serve para esclarecer a falta de conhecimento destes. Estudar e observar sobre Umbanda, em efeito, não se remete apenas à leitura de seus fundamentos, fins, sacramentos, linhas, etc., senão de observar e analisar todas as experiências que, como médiuns umbandistas, vamos vivendo. Isto tem como fim desenvolver a percepção e intuição que nos servirão como ferramentas para ajudar ao próximo. Quer dizer, cultivar e desenvolver estes sentidos que a ciência e a tecnologia moderna têm nos propiciado em prol do desenvolvimento do intelecto e raciocínio. Nós acreditamos que estes sentidos, intelecto e raciocínio,
e raciocínio são importantes para o ser humano, sempre e quando sejam usados para o bem da humanidade, e não para classificar as pessoas em mais ou menos inteligentes. Efetivamente, o médium umbandista místico e esotérico sabe que, apesar de não poder perceber pelos sentidos mais extraordinários, existem junto a nós outras formas de vida que interagem conosco e que, se solicitamos seus serviços para ajudar, estarão dispostas a colaborar com os demais. Esta é outra área da vida onde o mau uso do intelecto e do raciocínio tem posto em contra-evolução do homem. Além do mais, é de responsabilidade nossa, médiuns umbandistas, ter um vasto conhecimento sobre espiritismo, reencarnação, esoterismo, mitologia, simbologia, entre outros temas mais, já que estas filosofias são aquelas que muitas vezes nos dão as ferramentas necessárias para ajudar a esclarecer e compreender problemas e dúvidas de muitas pessoas que chegam para pedir ajuda. De maneira que estudar as doutrinas, observar todos os rituais, interiorizar-se dos mesmos é de vital importância para o crescimento do médium. Conferir eventos, fóruns e jornadas que sejam de proveito para aumentar nosso conhecimento religioso, como outras atividades que enriqueçam nosso crescimento, são elementos vitais para o cumprimento deste mandamento. Também devemos passar por um estudo comparativo entre as doutrinas que regem na Umbanda com as que regem em outras religiões, como assim também aprofundar-se na origem destes mandamentos e finalidade que tem para cada um de nós. Como eu disse anteriormente, nós, médiuns, nós somos eternos estudantes, né? Sempre tem algo ao qual nos desperta essa curiosidade. Nós temos que ter essa curiosidade de buscar, de pesquisar, buscar entender por que é feito os pontos gráficos, os desenhos, o que simboliza tal desenho que a entidade faz, porque existem os pontos riscados, as entidades fazem seus pontos riscados. Por exemplo, a minha criança, ela faz o ponto riscado da mais com balinhas, ela faz desenhos com as balinhas. O que significam esses desenhos? A gente tem que procurar isso, né? Procurar entender por que é feito a defumação antes do trabalho. Por que é feito em cruza antes do trabalho. Por que nós usamos as guias, que são os colares? Por que a gente usa as guias? Porque se usa a roupa branca no trabalho espiritual. Agora a gente já sabe por que usamos as roupas brancas. Porque a gente tem a necessidade de tomar um banho de descarrego. Aquele banhozinho que a entidade passa para o médium, né? E o médium diz que vai tomar e tem muitos que não tomam. Eu não vou negar. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Mas a gente tem que ter mais atenção a isso, porque o banho de descarrego que a entidade nos deu é por algum motivo. Então, nós temos que tomar esse banho de descarrego, né? Para poder nos ajudar. 7º mandamento. Praticar a lei da Umbanda, segundo as instruções dos guias espirituais, e segui-las de coração limpo e puro. Entrar ao terreiro sem inveja, ciúmes ou ressentimentos que possam perturbar a desenvoltura do ritual.
Como pontuamos no primeiro mandamento, a força do pensamento é a principal fonte vibratória da nossa Umbanda. De modo que, apesar de entendermos o quão difícil que é nos despojarmos de alguns sentimentos, é importante transformar-nos e abster-nos de tais pensamentos e pôr todos os nossos esforços em conseguir modificar-nos. Olha aí, a questão da reforma interna, né? A reforma moral. Isto nos propõe, como primeira tarefa, conhecer a nós mesmos e buscar, no meio deste caminho, crescimento pessoal, evolução, que é o terceiro fundamento da Umbanda. A via de ascensão até o Criador, isto é, nem mais nem menos, ir descobrindo nosso próprio karma, a razão de nossa existência e pôr a melhor boa vontade em querer mudar, em benefício nosso e do próximo. Portanto, de acordo com as instruções das entidades espirituais, ter presente aceitação, tolerância e respeito pelos demais crenças, ideais e pensamentos que outras pessoas possam ostentar. Que os elementos e ferramentas que nos proporciona a Umbanda sejam utilizados unicamente para defendermos e não para atacar ou discriminar a ninguém. Se o Criador entende que nosso lugar é no Umbanda, pois respeitemos o lugar que escolheram ou se foi designado a outros. E mais, a reencarnação e o karma explicam claramente estas vivências ou experiências da vida, já que tudo tem sentido. Escutar, analisar e refletir sobre todas as mensagens dadas pelas entidades e tratar de praticá-las em todas as nossas atitudes. Qual é a diferença entre Candomblé, Umbanda e Quimbanda? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Seja consulente, às vezes até nós próprios médicos, nós fazemos essas perguntas. Qual que é a diferença da Umbanda, do Candomblé e da Quimbanda? Na imaginação popular, a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda são a mesma coisa, ou tudo é macumba. Lembremos, macumba é um instrumento de percussão africano. Ao contrário do que se pensa, cada uma destas vertentes espíritas possui características diferentes. Estas três vertentes se diferenciam em natureza das entidades cultuadas e ou invocadas, procedimentos de culto ou ritual, elementos culturais componentes no sincretismo e o uso que se faz das forças metafísicas acionadas. O Candomblé. No Candomblé, os orixás são considerados deuses. Os deuses dessa sua origem em terras africanas também são ancestrais, mas sua antiguidade remonta a tempos imemoráveis. São como os heróis e deuses gregos, grandes reis, guerreiros e personagens que se transformam em mitos, alcançando a condição de divindades, o mesmo processo que originou o panteão greco-romano. No Candomblé se usam rituais com sangue de animais para a introdução de um novo médium na corrente e nos trabalhos espirituais. O médium, ele passa por um processo de iniciação que se chama virada de cabeça, que consiste em raspar o cabelo do médium e deixá-lo trancado em um quarto sem o convívio externo, como forma de preparação para o que este possa entrar aos cultos e receber seu orixá. Na Umbanda a gente não precisa nada disso, não precisamos do ritual com sangue de animais, não precisamos de raspar o cabelo num processo de inicialização, né? A Umbanda trabalha apenas com os 4 elementos, o ar, o fogo, a terra e a água. Quimbanda. Os orixás são considerados meros espíritos e mais antigos, ao lado de numerosas outras entidades representativas de ancestrais.
que são mais modernos e ou contemporâneos. A quimbanda está associada à magia negra, a trabalhos voltados para o mal e de espíritos humanos desencarnados. A quimbanda utiliza seres não humanos, né, larvas, criações da mente dos sacerdotes, magistas, demônios, espíritos obsessores e elementares. O médium também passa por um processo de inicialização, né, iniciação, usando o sangue de animal como espécie de batizado. Nós não precisamos nada disso, na Umbanda não tem nada disso. A Umbanda não faz uso de sangue animal, não faz iniciação com batizado, nada disso. Os orixás, nós tratamos os orixás como energia, e os orixás são energia. As únicas o que a gente incorpora são entidades, que são as pombagiras, os pretos velhos, os exus. Os orixás a gente não incorpora, porque é energia. O que são os pontos na Umbanda? Os pontos na Umbanda são cânticos para saudar, chamar ou despedir-se de um orixá ou das entidades. São acompanhadas de instrumentos de percussão, como o atabaque. Cada orixá ou entidade tem um ritmo de canções diferentes. Muitas dessas canções influenciaram muito na música popular brasileira, MPB, como, por exemplo, as músicas da cantora Clara Nunes. Então, os pontos cantados são como se fossem uma oração, uma saudação à entidade, que você pode utilizar no momento em que você está precisando de uma orientação espiritual, né? Lembrando que é de responsabilidade nossa chamar essas entidades. Nós temos que ter o conceito de que nós estamos trabalhando com entidades, então nós temos que ter uma responsabilidade máxima com relação a isso, ao porquê estamos chamando essas entidades, né? Em alguns centros kardecistas umbandistas, faz-se utilização de um atabaque. É um pouco raro, porque isso mais acontece num centro de candomblé ou de quimbanda, né? No centro umbandista a gente vai ver mais o canto vocalizado do ponto, né? O bater das palmas. Não precisamos de um atabaque. Com as palmas a gente pode utilizar como meio de um recurso, né, para o trabalho espiritual. E quantas vezes também não escutamos os pontos, né, cantados pela belíssima Clara Nunes, né? E inclusive até as escolas de samba do Rio de Janeiro acrescentam refrões ou partes de pontos cantados no seu samba enredo. No Rio de Janeiro também existe uma competição de pontos. As pessoas fazem um ponto para determinada entidade e tem essa competição de pontos cantados. É muito interessante isso. Como a Umbanda se enraizou e foi se disseminando no Brasil, né? Porque a Umbanda não existe só, ela nasceu no Rio de Janeiro. Então ela não só existe no Rio de Janeiro, ela está espalhada pelo Brasil afora. A gente encontra muitos centros de Umbanda. Assim como tem centros de candomblé, também tem os centros de Umbanda. Então, a partir do momento, né, que vem o Exu das Sete Encruzilhadas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, numa mesa kardecista, daí é que começou a surgir, nasceu a Umbanda. Começou no Rio de Janeiro, se enraizou no Rio de Janeiro e depois foi
jogando sua sementinha, né? Brasil afora. Então, nós como médiuns, vamos fazer na nossa reforma moral, vamos tentar procurar nos manter informados a respeito das nossas entidades, a respeito do que é a Umbanda em si, né? A história da Umbanda. Esta apresentação que eu fiz foi com essa finalidade, para que vocês possam conhecer como que é a Umbanda, um pouquinho da Umbanda. Quais são as entidades e os orixás na Umbanda? As entidades da Umbanda, nós sabemos que são os caboclos, os pretos velhos, os baianos, os marinheiros ou marujos, os herês, os malandros, as pombagiras, os boiadeiros, os ciganos, os orientais, dentre outras entidades. Os orixás. Os orixás sagrados na Umbanda são Oxalá, que no sincretismo católico viria a ser Deus, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaruaiê, Iemanjá, Oiá, Oxumaré, Obá, Agunitá, Inhaçã, Nanã e Omolu. Esses são os orixás da Umbanda. E aqui eu finalizo a nossa primeira aula sobre a Umbanda kardecista. Espero que vocês tenham gostado desta primeira aula e que vocês possam levar um pouquinho deste conhecimento para os nossos trabalhos espirituais. Lembremos sempre de que a Umbanda é caridade, a Umbanda é paz, a Umbanda é amor, é união. Não há diferenças entre o médium é melhor que o outro. O médium não é melhor que o outro. Nós todos são iguais. E viemos com a missão de ajudar ao próximo. Então, vamos também firmar esse compromisso. Continuar com o compromisso que nós fizemos antes de virmos ao plano terrestre. Vamos ajudar ao próximo. Vamos deixar o egoísmo de lado, né? Certas vaidades de lado, para poder ajudar a quem mais precisa, o nosso irmão que está do lado e precisa de uma palavra de conforto ou que está sofrendo. E assim eu finalizo minha aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Muito obrigada.